foi sepultado no Hades, e ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluia. Querido Deus, santo e eterno és tu, Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos na tua casa, Pai. Afinal de contas, Deus, é a tua vontade que tem que prevalecer. Tu muda o quadro, tu muda a história, Senhor. É a tua vontade, é o teu plano, é os teus pensamentos, ó Deus, que devem ser, meu Deus, a prioridade em nossas vidas. Então, Pai, nesta noite, obrigado, porque estamos reunidos como igreja do Senhor, Pai. Deus, nos dá, Pai, graça diante de Ti, e fala conosco, Senhor, de uma forma muito clara, concisa, poderosa. Fala, Senhor, o que precisamos ouvir, é o que nós queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Fica conosco nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos humildemente no nome santo de Jesus. Amém. Tome seu assento, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra de hoje, ela fala a respeito de uma parábola que vai falar a respeito de vida após morte. Jesus, ele foi muito claro em fazer menção de céu e inferno. A humanidade hoje, ela não tem pensado muito nessas coisas. Todo mundo vive uma vida como um gato. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Se eu estiver bem, melhor ainda. Se eu não estiver bem, tanto faz como tanto fez. Outras então reclamam de tudo e de todos. Outras se conformam com a vida que vivem. Jesus é muito claro em fazer menção sobre céu e inferno, enquanto que pessoas não acreditam nisso. Acha que céu e inferno é tudo aqui. Aqui se faz, aqui se paga. E na verdade não é isso que Jesus fala na sua palavra. Para começar, ele fala em parábolas. O que é parábolas? Histórias contadas por Jesus para facilitar o entendimento daqueles que não tinham entendimento. Aleluia. E ele contava histórias do cotidiano, do dia a dia, da doméstica, da quem trabalha numa labuta de lavoura, gado, aleluia, aquele que perde algo, perde um bem, pastores de ovelhas. Jesus, ele trazia um leque de informações para quem não entendia. E ele faz questão de falar a respeito de céu e inferno. Ele estava ensinando, e ali onde ele sempre ensinava, havia a multidão. Seja de pessoas que buscavam a sua palavra, ou seja, pessoas por causa de pão. Outras também estavam ali, meu pastor, para querer questionar e achar falhas no ensino de Jesus. E por isso ele pegou todos com esta parábola sobre céu e inferno. O texto é muito claro em dizer que havia um homem rico, e ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Só para você ter uma ideia, meu irmão, só se vestia desse jeito aqui quem era autoridade, quem era rei. Para vestir púrpura, meus irmãos, que é a cor de laz, só rei vestia. Para vestir linho finíssimo, só rei vestia. Ele não era um qualquer rico não, meu irmão. Não bastava ser rico para se vestir dessa maneira.
Ele era alguém importante naquela cidade, naquela comarca, naquela localidade. Ele não era qualquer um, meu irmão. O texto é muito claro. Jesus enfatiza que ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Sabe o que é isso, meu irmão? Regalada é viver todo dia se esbaldando em festas. Era como se nós fôssemos amigos dele e nós chegássemos para ele e falasse: meu amigo, a festa foi maravilhosa hoje, teve de tudo. Quando é que vai ter uma outra festa dessa? E ele dizia: amanhã vai ter. E acontecia. E acabou a festa, eu dizia: quando vai ter outra? Amanhã. E todo dia ele vivia festejando, aproveitando tudo que ele tinha de riqueza, trazendo para os dias de hoje essas celebridades, esses youtubers, né? Essas pessoas que têm não sei quantos mil seguidores, aonde eles vão, holofotes, câmeras, tem paparazzi de tudo quanto é lado, filmando, querendo ver o dia a dia dessas pessoas. Quem sabe esse homem talvez não vivesse assim, de tão importante e rico que era. E é interessante, o texto vai dizer que as festas eram esplendorosas. De tudo tinha, meu irmão. Trazendo para a linguagem de hoje, um glamour muito grande. Tinha tudo, meu irmão, que você imagina. Os convidados eram só selecionados, ninguém entrava ali por acaso. O texto vai dizer que na frente da casa dele, o texto diz a porta, mas é a frente, do outro lado da rua, tinha um mendigo chamado Lázaro. E o texto vai dizer que Lázaro era cheio de chagas, doenças, lepra. E este homem vivia ali no sofrimento, todo dia exposto no templo. Vamos imaginar ele como caiu essa chuva, sem ter aonde se abrigar, completamente encharcado, doente, acometido de uma tuberculose, uma pneumonia, e ele lá na chuva, como nós vemos muitos mendigos nas grandes ruas de Belém. Quando nós passamos de ônibus, nós cansamos de ver nas esquinas principais. A sorte quando tem um viaduto e ele consegue se abrigar, e quando não tem. E Lázaro era um desses mendigos, cheio de chagas. E o texto vai dizer que cachorros vinham lamber as suas feridas. Só para você ter uma ideia, que é muito triste as pessoas passarem por você e fingir de conta que você não existe. É muito triste isso. Você passar, as pessoas te ignorarem, te terem como um Zé Ninguém, algo que não existe, um verme. E as pessoas vivem ali sofrendo. Assim era Lázaro. A companhia dele, quem era? Os cachorros, que vinham lamber as suas chagas. E eu perguntei para Deus: Deus, por que esse homem vivia nessa condição? E Deus vai dizer para mim: continua lendo o texto, meu filho. E o texto vai nos falar que chega o dia da morte. A morte chega para todo mundo, sim ou não? Chega para o preto, para o branco, para o gordo, para o magro, para a mulher, para o homem, para a criança. Tem criança que já nasce morta. Mães morrem de parto. Homens morrem de vícios, doenças, enfermidades que a medicina não consegue curar. Chega a morte para todo mundo. Não tem classe social. A morte chegou, não tem nada. Ela pega todo mundo, rico e mendigo. O texto vai dizer que vai morrer os dois. Isso é muito sério. Porque a partir do momento da morte é que vai acontecer uma vida que vai durar por toda a eternidade. Esse negócio de dizer que aqui acaba tudo, essa vida carnal que nós vivemos, negativo. Isso aqui é só um estágio. O pior ou o melhor ainda está por vir. O homem terreno, ele não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado com os prazeres da vida, o que a vida pode oferecer para ele. Ele não está nem aí, irmã Natalina, se ele vai quebrar a cara. Ele quer saber de aproveitar. Ele quer saber de curtir a vida loucamente.
E Deus vai só dando corda. E aí vai morrer os dois, meus irmãos. Mas tem um paradoxo nisso aqui. Aleluia. A revelação da palavra tem um paradoxo. E qual é? Quando o mendigo morre, a Bíblia vai dizer que os anjos vêm e levam ele. Aleluia. Glória a Deus. O texto não fala de quem levou o rico, mas diz que ele foi sepultado. Aleluia, Deus. E aí começa uma vida após morte. Mas eu fiquei tentando entender como surgiu esse negócio de que o homem de hoje não quer aceitar que existe céu e inferno, não gosta nem de conversar, não quer parar para ouvir. Certa vez eu estava conversando com um amigo, o pastor Antônio conhece, o Fera, e ele disse para mim que não acredita em fábulas, pastor Rinaldo. Esse negócio de inferno não existe, diz que o inferno é aqui mesmo. E eu fui estudar sobre isso, e eu descobri que no ano 30 depois de Cristo existiram dois homens gregos, pastor Antônio, grandes filósofos, Epicuro de Salmo e Zenão Cecílio. Criaram doutrinas. Entenda que doutrina, aleluia, não é religião. Doutrina é aquilo que é como hábito, como costume que vai se tornando. A doutrina do homem não é a doutrina do Senhor. Que a sua doutrina está embasada na sua palavra. A do homem está em costumes. Simão de Cício e Epicuro de Salmo criaram as suas ideias. Epicuro de Salmo, ele acreditava que viver uma vida loucamente como a humanidade de hoje vive, regrado adultério, prostituição, vícios, drogas, vidas que vão viver de coisas fraudulentas, como o irmão mencionou aqui, viver de coisas ilícitas, não está nem aí de quem é. Eles acreditavam que bastava viver assim para ser feliz e pronto, não interessa. Não existe inferno, muito menos céu. Aproveite os prazeres da vida. Era o que pensava Epicuro de Salmo. Sabe qual era o grupo que ele criou? Os epicureus. Zenão de Cício era outro, irmã Natalina. Ele dizia assim: não precisa amar ninguém, não precisa ajudar, não precisa ter sentimento, porque quem não tem essas coisas não vive oprimido, não tem a obrigação de se importar com ninguém. E se eu me comporto assim, eu sou mais resistente a qualquer impacto, a qualquer coisa que venha me confrontar, eu resisto. E aí esse homem, Zenão de Cício, vai criar a sua doutrina, os estoicos. Todas as duas mentes pregavam dizendo que não tinha céu nem inferno, pastor Antônio. E aí eu fui entender que por causa desses dois homens, isso foi passado de geração em geração. Há aqueles também que falam de purgatório. Pode uma coisa dessa? Você não já ouviu, minha irmã? Purgatório? Sabe o que é isso? É que aquele que fez tudo errado vai ter uma outra oportunidade, um lugar que não é o paraíso e nem o inferno, um lugar mediano entre os dois. Quem criou isso foi no século XII, entre século XII e século XIII. Eu não vou mencionar o nome, mas partiu da igreja católica essa ideia. Então, o que eu entendo? Você pode fazer o que quiser, que até mesmo morto, em outra oportunidade, você pode ser salvo. Isso não existe. A Bíblia quebra isso. Onde está isso? Hebreus 9, 27. Cabe ao homem morrer uma única vez. Depois disso segue-se o quê? O juízo de Deus. Não tem purgatório, meu irmão. Tudo que você tem que fazer enquanto você está vivo. Depois que tu morrer, se tu estiver em Cristo, glória a Deus, paraíso. Mas se tu não está, não adianta ser bonzinho, não adianta ajudar, dar cesta básica, não adianta, meu irmão. Se não declarar Cristo, desculpa eu te falar, o teu lugar é o inferno. Isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus, meu irmão. Tem muito crente que está vivendo assim, desse jeito. Ele acha que ele sendo bonzinho, ele acha que está ali fazendo o que é concordância do seu coração, está agradando a Deus. Não, meu irmão.
O triste fim chega para todo mundo. Glória a Deus. Esses dois homens aqui provaram disso. Um foi levado pelos anjos, o mendigo, que só sofreu. E o rico foi levado para onde? Para o inferno. E no momento que ele está sofrendo, a Bíblia vai dizer que ele vai erguer os olhos e vai ver pai Abraão e Lázaro do seu lado. Aleluia. E entenda que Lázaro já não tinha mais ferida. Lázaro já não estava mais sujo, estava com vestes brancas. Aleluia. Lázaro estava sarado em uma fisionomia de alegria, meu irmão. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o paraíso é só gozo, alegria e paz. Glória a Deus. Aleluia. O lugar de tristeza, dor e ranger de dentes, aonde o fogo nunca se consome, aonde o bicho não dorme, é o inferno. Eita. E ele vai olhar, meu pastor, e aí ele vai dizer assim: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedão do pé para refrescar a minha língua, porque eu estou ardendo nesse sofrimento. Meu Deus. O que eu entendi com isso, pastor Antônio? Que quem vai para o inferno, a mente é a mesma, sabia disso? Por que Lázaro estava com semblante de alegria? Porque ele não lembrava mais do que ele viveu de sofrimento nessa vida. Glória. Paulo vai dizer que nós vamos ter um novo corpo e uma mente transformada, uma mente renovada. Por quê? Para que quando você esteja com o Senhor, você não lembre de sofrimento. Glória. Você não lembre de quem andou contigo, caminhou contigo tantos anos e não quis nada com Jesus. E você não ficar pensando: poxa, era para fulano estar aqui. E você sofrer, chorar: ah, eu queria fulano, eu queria meu filho, eu queria meu marido. Aí a salvação individual. Aleluia. Por isso que Jesus vai te dar uma mente renovada, para que você não sofra, porque o paraíso não é lugar de sofrimento, Aleluia. mas no inferno sim. Viu o que aconteceu com o rico? Ele lembrou, quando ele viu o mendigo, ele disse: eu sei quem é aquele ali. Ele ficava na porta da minha casa e ele desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa. Irmão Manel, um homem desse dinheiro aqui que tinha, as migalhas, meu irmão, não é o que sobra. Porque uma festa desse homem aí, quando sobrava, pastor Antônio, alimentava várias famílias e por muitos dias. Meu Deus. Mas ele desejava ao menos a migalha que caía. Ah, se eu pudesse comer daquela migalha. Eu fiquei imaginando, pastor Antônio, os carros de luxo chegando, e ele olhando o missionário a Deus: oh Senhor, o pessoal vai comer, vai estragar, e eu aqui com meu estômago vazio, sem poder me alimentar. Ah, Jesus, tem misericórdia de mim. E Deus teve. Aleluia. Levou ele para o paraíso, seio de Abraão. Meu Deus. Aí ele pede ainda: deixa ele molhar a ponta do dedo. E o que pai Abraão diz para ele? Não, meu filho, tu lembras de quando tu estava vivo? Olha só. Aleluia, Deus. Como isso é muito sério. Quem parte para o inferno, a mente dele é a mesma. Para ele lembrar do que ele perdeu, para ele reconhecer que ele poderia ter feito diferente. Tu lembras quando tu estava em vida? Tu viveu do bom e do melhor, tu comeu, tu se calçou, as melhores grifes, as melhores roupas, os melhores carros, andou pelo mundo todo, viajou, gastou, esbaldou. Esse aqui não. Esse aqui só sofreu. Agora, ele chega de sofrimento na vida dele. Aleluia. Tu, como aproveitou do bom e melhor, agora é tu que vai sofrer. Aleluia. Isso é muito sério, meu irmão. O inferno não é brincadeira. O céu é mais longe, sabe por quê? Porque tem um caminho chamado Jesus. Aleluia. O inferno é aqui na esquina. Por quê? Porque tem uma porta larga demais. Meu Deus. Glória. Verdade. Não dá, meu amigo. Mesmo porque os que estão aqui, ricos, não tem como ir para aí. E os que estão aí contigo não tem como vir para cá, meu amigo. Não dá. Aleluia. Hoje ele tem gozo. Hoje ele tem alegria. Aleluia. Hoje ele tem paz. Mas o texto vai dizer que ele vai rogar. Sabe o que é rogar, minha irmã?
é gritar existindo. Aleluia, Deus. Já aconteceu isso com você de gritar: alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Isso é rogar. Aleluia. E ele gritava: não, não, pai Abraão, eu rogo, eu insisto. Manda pelo menos que ele vá lá na casa de meu pai. Porque eu tenho 5 irmãos. Olha como ele lembrou da família dele. Aleluia. E ele indo lá, ele vai falar deste lugar. E aí eles vão se arrepender e não vão vir para cá. Glória a Deus. Você já imaginou quantas pessoas, gente boa, estão no inferno? E estão lembrando dos familiares, dos filhos, das esposas, ou talvez dos pais. Vocês já imaginaram? Quanto que está lá cheio o inferno? Porque tem um ditado que diz que o inferno de boas intenções vai ficar cheio. Vai. Glória a Deus. Porque os bonzinhos que vivem apegados pela boa obra, é esses que vão lotar o inferno. E Satanás só dizendo: seja bem-vindo. Meu Deus. Como é que ele lembrou dos irmãos? Como é que ele lembrou da família? Assim tem pessoas lá no inferno. Glória a Deus. Desde os dias de Abraão, desde os dias de Adão, tem gente lá clamando: vai lá na minha casa. Meu Deus. Mandem o que já partiu, que está no paraíso, ir lá. Porque eles vão se arrepender, eles não vão vir para cá. Basta eu sofrendo. Glória a Deus. Meu Deus. E Jesus vai dizer para ele, o melhor pai Abraão vai dizer para ele: meu amigo, para isso tem Moisés e os profetas. Glória a Deus. O que eu entendo com isso? Glória a Deus. Nós somos Moisés do século 21. Nós somos os profetas do século 21, que falamos da palavra de Deus, que dizemos: Deus te ama, que dizemos: Jesus salva, que dizemos: Ele cura, liberta e vai te levar para a glória. Nós somos os profetas de hoje. Aleluia. Aleluia. Nós somos os profetas de hoje. O propósito nosso era estar aí fora, mas Deus disse: você vai gritar daqui de dentro. Aleluia. Eu quero um corpo unido nessa noite, porque eu quero falar. Aleluia. E nós estamos aqui. Eu entendi o propósito de Deus. Ele queria falar com nós também, porque nós partimos desse princípio. Nós devemos nos despertar mais para fazer o que Jesus mandou. Somos profetas do Senhor. Nós podemos profetizar no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Para quê? Para que depois ele não venha dizer: ninguém me falou de Jesus. Não, nós falamos. Aleluia. Nós pregamos o amor de Deus. E aí ele não tem como dizer: eu nunca ouvi falar. Não, você ouviu. Aleluia. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 24: o fim só vai vir quando o meu evangelho for pregado em todo o mundo. Aí virá o Glória a fim. Deus. Aleluia. Isso ainda não aconteceu. Verdade. Tem gente que está preocupado com o anticristo. Meu irmão, faz o que Jesus mandou. O anticristo vai vir no tempo dele. Talvez eu e você já estejamos no paraíso, no céu, com o Pai Glória a Abraão. Deus. Aleluia. E aí ele vai ficar muito triste. Certeza eles vão se convencer. Glória a Deus. Aí eu te pergunto: quem é que quer ver fantasma aqui? Quem é que quer ver alguém que já morreu com uma carne já em decomposição, como nós vemos nos filmes de terror? Um morto-vivo. Quem é que quer ver? Quem quer ver um morto-vivo? Tu quer ver? Cuidado, profeta, tu não vai dormir mais. Glória a Deus. Ninguém, meu irmão. Pode ser teu pai, tua mãe, se aparecer a visagem lá, tu quer bater em retirado. Tu dá de sangue de Jesus, te repreenda, tu vai dizer. Glória a Deus. Aleluia, verdade. E Abraão diz: meu amigo, se eles não acreditam nos que estão vivos, vai acreditar em quem está morto? Meu Deus. Verdade. Sim ou não? Isso aqui é sério, meu irmão. Céu e inferno. Isso vai acontecer para todo mundo. Nós devemos ouvir mais a palavra de Deus. Aleluia. Os profetas que Deus tem levantado ainda nessa terra. Homens que ainda são comprometidos com o Evangelho. Homens que ainda estão preocupados em levar a mensagem para que você não vá parar lá no inferno. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia.
É muito triste. E o texto vai dizer, porém pai Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ele não vai acreditar. Não vai. Porque se aparecer um morto-vivo para ti, pastor Antônio, se o teu coração não for bom, tu pipoca logo. Aqui, ó. Claro. Vai logo. E infelizmente pessoas ficam dizendo, fulano apareceu para mim, ciclano apareceu para mim. Negativos, são demônios que se personificam na imagem da um ente querido teu, ali para te atormentar, ainda mais quando você não aceita que aquela pessoa partiu. E ele aproveita para te atormentar e dizer, através da imagem daquela pessoa, ei, eu preciso de ti, tira a tua vida, vem para cá comigo. Tem gente que faz isso. Tem gente que se mata, o demônio usando imagem de pessoas que você conhece, que você amou. Mas Jesus está te dizendo nesta noite, eu sou o amor. Eu que morri naquela cruz, estendendo meus braços, uma cruz que não era minha, mas eu me entreguei por amor. Eu obedeci o Pai e cumpri o propósito de resgate, de salvação, pago por sangue na cruz. Aleluia, Deus. Meus irmãos, que nós venhamos receber essa palavra como despertamento, nós que cremos no mesmo Senhor, nós que buscamos andar na presença dEle, nós que queremos andar em santidade. A gente só pode ver a Deus através de santidade. Verdade. E eu quero que você entenda, para encerrar, que tem gente que aplica isso aqui errado, querendo dizer que todo rico vai para o inferno. Negativo, não é isso não. Também querendo dizer que todo pobre lascado vai para o céu. Também não é isso. Pega um Lázaro e diz, olha, basta ser pobre e miserável que vai para o céu. Não. O rico não vai para o céu. Também não é nada disso. O que Jesus está falando é de avareza. É de quem ama mais a sua riqueza, os seus prazeres, as suas concupiscências da carne, o seu dinheiro, em vez de renunciar a isso, como foi pregado em Zaqueu. Renunciar e viver uma vida com Cristo. Fé em Cristo com boas obras somadas. O pobre, ele tem que entender que ele não tem que se lembrar de Deus só para pedir, não. Eu fico triste com pessoas que dizem que creem em Deus, mas só querem pedir, não querem compromisso com Deus. Até profetizam, mas vai ver se está mesmo diante de Deus, na presença. Não está, meu irmão. Cuidado com isso. Esse Lázaro foi para o céu, para o seio de Abraão, porque provavelmente, apesar de estar naquela situação, mas ele servia a Deus verdadeiramente. Enquanto tem tanto pobre aí lascado, Deus me perdoe a expressão, mas só fica chorando, choramingando, me dá, meu Deus, e na hora de dar algo em troca, não dá. Não abre mão de tomar sua cachaçinha, não abre mão de fumar o seu cigarro. Cuidado, meu irmão, tu vai fazer parceria junto com o rico lá no inferno. Vida com Deus não é brincadeira. O reino de Deus não é tomado por força nem por violência, é tomado por esforço. Esforça-te e tem bom ânimo. Não se aparte do teu coração a palavra da minha lei. Deus falou. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos praticar mais. Vamos viver realmente em santidade. Vamos renunciar ao que o mundo tem oferecido. Para de brincar de ser crente. A melhor coisa que tu tem que fazer, se tu quiser ir para o céu, para de brincar de ser crente. Para, porque Deus não se deixa escarnecer. Para de brincar de ser crente. Ou tu vive uma vida de santidade, ou tu vai para o inferno. Não se pode adorar Deus e a mamon. Cuidado. Essas escapulidas que pessoas estão ali te influenciando, pode ser teu parente, mas, meu irmão, cuidado. Aleluia. Porque para ir para o inferno, como eu disse, é logo aqui na esquina. Verdade. É meu amigo, é minha mãe, é meu irmão. Vai para o inferno com ele. Depois não vai te chorar lá de baixo, porque a tua mente vai ser a mesma e tu vai lembrar.
De tantas oportunidades que Deus te deu e tu não aproveitou. Depois não vai te queixar, meu irmão. Porque Abraão disse: daqui não passa ninguém, daí não sobe também. Amém, igreja? Então fica de pé e dá glória a Deus aí. Glória a Jesus. Glória a Só Deus. embora, sabe, irmão? Fica à vontade.